E nós estamos nessa sequência de palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 1. A Bíblia diz que, quem achou aí diz amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Olha bem para mim. Nós estamos ministrando sobre o livro de Atos. E você que tem acompanhado desde o início, você viu um pouco do que já aconteceu. Jesus, em Atos 1:8, deixa uma promessa. Ele diz: vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e em todos os confins da terra. Jesus sobe aos céus, os discípulos descem do Monte das Oliveiras, determinam um novo discípulo para ocupar o lugar de Judas, que havia traído Jesus, e é escolhido Matias para ocupar esse lugar. No capítulo 2, eles estão reunidos no mesmo lugar, e a promessa de Jesus se cumpre. Desce sobre eles o Espírito Santo, em forma de línguas de fogo. E o primeiro sinal é que eles começam a falar em línguas estranhas. Mas essas línguas são uma identificação, porque haviam homens de várias nações, e eles começam a se compreender, porque o Espírito Santo estava sobre eles. Logo em seguida, Pedro prega para 3.000 pessoas, cheio do Espírito Santo. As 3.000 pessoas se convertem. Depois, Pedro e João estão indo para o templo. Chega no templo às 3 da tarde, tem um paralítico pedindo esmola, e eles dizem: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ele é curado, restaurado, transformado, por causa da operação do poder de Deus que está sobre eles. Amém, gente? Quem está comigo até aqui diz amém aí. Amém? Logo em seguida, o avivamento pelo Espírito Santo é tão sobrenatural que eles começam a viver uma vida em comum. A Bíblia diz que eles não tinham nada que pertencia a uma pessoa só. Tudo que um possuía era do outro. E eles, eu falei isso domingo de manhã aqui, quem estava no culto pela manhã, que eu falei que muitas vezes a gente acha que o poder do Espírito em nós é apenas para curar, para fazer coisas admiráveis, né, aos olhos humanos. Não, mas uma das coisas que o Espírito Santo fez com eles é que eles começaram a ser generosos de uma maneira extraordinária. Eles começaram a partilhar os seus bens. Pessoas de posse vendiam os seus bens e traziam. Inclusive o capítulo 4 fala de um homem chamado Barnabé, que deu boa parte da sua propriedade, ou toda a sua propriedade, aos pés dos apóstolos. Os apóstolos recebiam aquela propriedade, aquele dinheiro, aquela oferta. Eles faziam uma assistência social para os órfãos, para as viúvas. Depois os discípulos de Jesus, os apóstolos, vão estabelecer os diáconos. Os diáconos surgem na igreja para ajudar na distribuição das necessidades das pessoas daquela época. Um dos primeiros diáconos é Estevão, que depois morre por causa do evangelho, né? Esse é o momento que está acontecendo. Muitas pessoas estão vendendo casas, carros, propriedades, e entregando aos pés dos apóstolos, vendendo tudo, vendendo suas posses, vendendo tudo que possuíam, colocando aos pés dos apóstolos. E no capítulo 5 aparece um casal, Ananias e Safira. E eles fazem a mesma coisa que muitos estão fazendo. Eles vendem aquilo e também venderam a propriedade para entregar
seu dinheiro, o resultado daquela venda, aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem manter o ministério, manter o ministério, ampliar o evangelho e cuidar dos necessitados. Era essa a finalidade. Mas o avivamento era muito grande. Todo dia chegava alguém dizendo: apóstolo Pedro, eu senti de Deus de vender meu terreno. Está aqui o dinheiro do meu terreno. Vendi lá por 500 mil. Vendi lá por 1 milhão, se fosse na moeda de hoje, né? Vendi lá por 1,5 milhão. Está aqui o dinheiro, ó. Está aqui. Eu estou entregando aos pés do Senhor para que a igreja continue, para que o evangelho seja pago, para que o evangelho seja pregado. Daqui a pouquinho chegava outro. Aí, apóstolo João, o senhor tem um tempinho para falar com o senhor? Pois é, deixa eu te falar. O Espírito Santo tocou no meu coração. Eu vendi a propriedade que eu tenho. Está aqui o que eu possuo. Não é muito, é 200 mil, 300 mil. Mas se Deus tocou no meu coração, está aqui o dinheiro. Entregava o dinheiro nas mãos do apóstolo João. E isso era contínuo, isso era uma coisa natural. Essa foi a grande alavancagem da igreja, através dos recursos dessas pessoas. Quem está comigo aqui, diz um amém. Aí Ananias e Safira faz aparentemente a mesma coisa. Mas no versículo 2, a Bíblia diz assim que eles, olha que coisa, e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Ananias pega a sua propriedade, vende, pega uma parte do valor, retém e entrega o restante. A mulher, Safira, sabia. Então, os dois fazem isso em comum, um acordo. Irmãos, olha para mim, aparentemente não tem nada de errado. De quem que é a propriedade? Do casal. Quem decidiu vender? O casal. Depois de vendido, de quem era o dinheiro? Do casal. Vendeu, segurou um pouquinho, ou um tanto, uma quantia, não importa quanto, um percentual, entregou o restante. Olha que coisa, naturalmente falando, poxa, que casal joinha. Aí, faz parte do pessoal que entrou no avivamento. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: atitudes corretas. Fala, com intenções distorcidas, fala, se tornam atitudes incorretas. Ah, mas a ação é maravilhosa. Sim, mas e a intenção disso? Querido, se você olhar a Bíblia, você vai ver. A palavra de Deus inteira mostra para mim e para você que tanto as nossas qualidades como os nossos limites estão muito mais nas nossas intenções do que nas nossas ações. Deixa eu te falar por quê. Porque a ação, ela é só consequência de uma oportunidade. Uma pessoa que vai roubar uma outra pessoa, antes dela roubar, ela tem a intenção de roubar. Antes de roubar. Ela vai roubar? Roubar ou não, depende da ocasião. Tem até uma frase, né? Que a ocasião... Como é que é, gente? A ocasião faz o ladrão, né? Na verdade não. A ocasião dá oportunidade para quem já tinha intenção. Essa é a questão. Essa é a questão. É só uma questão de oportunidade. A intenção, por isso que Jesus em Mateus 6 diz: aquele que olhar para uma mulher com olhar impuro, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ah, mas peraí, bispo, o rapaz nem tocou na moça, mas o coração dele tem a intenção. Ele só não tocou porque ele não teve oportunidade. Porque se ele tiver oportunidade, ele tocaria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse casal, Ananias e Safira, está fazendo algo maravilhoso. Vendeu o terreno, pegou uma parte do dinheiro, foi para entregar para os apóstolos e reteu uma parte. Aparentemente está tudo bem, o dinheiro é deles. Só que há algo em oculto aqui. E o apóstolo Pedro revela o que está escondido. Olha o verso 3. Ele diz assim: então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Diga misericórdia. Ô irmão, você ouvir isso de mim, talvez você já se encheria de temor.
Agora, se eu falar isso para você, agora você imagina se o apóstolo Pedro falasse isso para você. Um dos principais discípulos de Jesus, o apóstolo Pedro, olhasse para você, está amarrado, viu, irmão? Que eu sei que só de eu falar você vai tremer agora. Olhasse bem para você e dissesse assim: por que você deixou Satanás encher teu coração? Você dizer: está amarrado? Misericórdia. Está amarrado? Misericórdia. Não é nada disso. Pedro está só fazendo uma questão para ele: por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Pois porque mentiu para o Espírito Santo. Olha a pergunta: por que mentiu para o Espírito Santo? Por que mentiu para o Espírito Santo? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno. Irmão, olha para mim, certamente esse casal já tinha estabelecido no seu coração que daria todo o valor. Senão Pedro não estaria falando o que está falando agora. Quem está entendendo? Amém, gente? Ele está falando: Satanás encheu seu coração, você mentiu para o Espírito Santo. Então, com certeza esse casal um dia foi conversar em casa e disse: ei, vamos vender o terreno. Está todo mundo vendendo o terreno e dando de oferta. Vamos fazer a mesma coisa? Talvez a gente está ficando para trás. Vamos fazer a mesma coisa? Está todo mundo fazendo isso, vamos fazer também? Quem sabe, não é o que a Bíblia diz, eu estou fazendo uma conjectura, uma interpretação do texto. Quem sabe eles acharam que o terreno valia um tanto, e quando foi vender, achou o dobro. E aí lá no coração disse assim: uai, a gente estava pensando que valia 500 mil, nós vendemos por 1 milhão, então nós vamos entregar os 500 mil e ainda ganhamos 500 mil, é a nossa comissão. De ter vendido o terreno. Mas a questão não é essa, é que eles já haviam estabelecido no seu coração que eles iam vender aquilo que possuíam e entregar aos pés dos apóstolos. Essa é a questão. Não importa por quanto vendesse, se eles estabeleceram que dariam o terreno, não importa quanto esse terreno vale. Talvez o fato de ter valido mais, se for o caso, foi até uma oportunidade de Deus provar o coração da fidelidade deles, não é? Aí eles entregam uma parte, e Pedro agora está exortando esse casal, e está dizendo: por que você deixou Satanás dominar seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Olha o versículo 4. Olha Pedro falando: antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Você não mentiu para seres humanos, você mentiu para Deus. O terreno não era de vocês. Por que você fez esse voto? Se você tinha intenção de ganhar alguma coisa, não fizesse o voto, pegasse esse terreno, vendesse, apurasse esse valor, pronto. O terreno é de vocês? Sim. O dinheiro é de vocês? Sim. Agora, uma vez que vocês entregam para Deus, querido, deixa eu te falar, só abre um parênteses, eu não vou fazer um momento de oferta agora, só abre um parênteses. A oferta já é de Deus antes de chegar no altar. Sabe quando a oferta passa a ser de Deus? Quando no seu coração você já estabeleceu. Você acha que a oferta é de Deus depois que você entrega? Não, eu acabei de falar para você que tudo nasce na intenção. Quem está entendendo? Que a ação é só a oportunidade de executar a intenção. Escuta, fala comigo, fala para o teu vizinho para você não esquecer. Fala: a ação é apenas a oportunidade de executar a intenção. Fala: quem executa é porque teve oportunidade. Fala: mas o que vale é a intenção. A intenção. A intenção é que vale. O terreno não era de vocês. Vocês não podiam ter vendido, ter ficado com o dinheiro todo. O dinheiro era de vocês. Agora, quando vocês mentem, vocês não estão mentindo para Deus. Olha que frase, gente.
vocês não mentiram para seres humanos, mentiram para Deus. Quem aqui ouve uma frase dessa e se enche de temor? Graças a Deus. Só uns 4, mas pelo menos 4, né? Vou dar uma oportunidade para você. Quem ouve uma frase dessa e arrepia, enche de temor? Você não está mentindo para seres humanos. Você está mentindo para Deus. Irmão, quem a gente acha que está enganando, hein? O líder? O pastor? O bispo? Quem a gente acha que está enganando? Sabe o que a Bíblia diz? A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não se deixa escarnecer. É muito forte isso. Cuidado. Olha o que acontece quando ele diz isso. Olha o verso de número 5. Assim que ouviu isso, Ananias caiu. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Não é para menos, né, irmão? Quando Pedro fala: ei, por que você deixou Satanás encher o coração? Por que você mentiu para o Espírito Santo? O terreno não era seu. Depois de vendido, ele não era seu. Por que você reteu parte? Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Ele acabou de falar e Ananias caiu duro e faleceu. Diga comigo: misericórdia. O que aconteceu, bispo? Querido, todas as vezes que o Espírito Santo age, pensa em algo aqui que você nunca mais vai esquecer. O Espírito Santo é fogo. Diga comigo: o Espírito Santo é fogo. E sabe o que acontece quando o fogo vem, irmão? Ele purifica o ouro e destrói a palha. O que é palha, madeira e feno vai ser queimado. O que é fogo vai ser purificado. Se você é ouro, você vai ser purificado. Se o teu coração é ouro, seu coração vai ser purificado. Mas quando o fogo de Deus vier, o mesmo Espírito que avivou os apóstolos, o mesmo Espírito que deu autoridade para curar, o mesmo Espírito que deu autoridade para pregar, o mesmo Espírito que deu autoridade para ressuscitar mortos, ele é fogo consumidor. E a natureza do fogo é purificar e fortalecer o que é ouro e destruir o que é palha. O coração de Ananias e Safira estava distorcido. O caráter deles estava distorcido. As intenções do coração estavam distorcidas. Querido, alguém pode estar fazendo tudo certo na vida, na casa de Deus, mas se o coração dele tiver uma intenção oculta, eu quero dizer para você, ela pode estar oculta aos olhos dos homens, mas nunca estará oculta aos olhos de Deus. E quando você menos esperar, o fogo de Deus virá e consumirá tudo que não é ouro. Tudo que não é ouro. De vez em quando algumas pessoas, um grupo de pessoas saem da igreja. Isso é normal, acontece, não deveria, mas acontece. E sabe o que é a grande questão, a grande coisa que a gente percebe? É que logo depois a igreja cresce muito. Aí sabe o que a gente entende com isso? Desses 20 e tantos anos de caminhada que eu tenho? É que na verdade, quando o fogo de Deus vem para avivar, antes de avivar, ele queima tudo que é temporário. Ele queima a emocionalidade, ele queima a paixão carnal, ele queima as impurezas para depois avivar. Muitas vezes não é nem a pessoa que saiu. A Bíblia diz que o ímpio não consegue prevalecer na congregação do justo. Não consegue. Ele não consegue viver na congregação do justo. Por quê? Porque tem distorções que eu não vejo, que o líder não vê, mas que Deus vê. E o fogo de Deus vem, passa e queima. Quem é a não ser Deus que sabia do que aconteceu com Ananias e Safira, irmão? Escute o que eu estou falando. A não ser Deus, só sabia daquilo Ananias e Safira. Talvez eles até fizeram um acordo, né? Não vamos contar para ninguém. Talvez eles falaram assim: não vamos contar para ninguém, para a gente não ser mal interpretado.
Não é questão de mal interpretação não, meu irmão. Ou é, ou não é. O que a Bíblia diz? Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. A palavra do crente não pode fazer curva, irmão. Ou é, ou não é. Aí, Ananias morre. Tragédia, ruim, péssimo. Juízo de Deus. Agora a mulher dele aparece. Olha o que acontece, verso 6. A Safira chegou. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, e levaram para fora e o sepultaram. Não teve nem velório. Tiraram o corpo e sepultaram. Levaram o corpo e sepultaram. Próximo versículo, versículo 7. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois. Lembra que a Bíblia diz que ela sabia? Lembra disso? Ela sabia. Ela chegou umas 3 horas depois, mas ela não sabia o que havia acontecido com o marido. Ela chega umas 3 horas depois. O marido já tinha morrido e ele já tinha enterrado. Acabou. Ela chega e pergunta. Ela pergunta não, olha o que acontece no verso. Próximo verso. Aí Pedro perguntou a ela: olha, Pedro, me diga, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno? Olha a resposta dela. Foi, respondeu ela. O que Pedro estava fazendo? Pedro estava dando uma oportunidade para que aquela mulher não fosse cúmplice do pecado do marido. Porque ela, como indivíduo, ela tem a oportunidade de decidir por ela só. A salvação é individual, irmão. E nós todos teremos oportunidade. Todos nós teremos oportunidade. Isso é uma oportunidade de Deus para ela. Mas aí Pedro vai e pergunta: ei, foi por aquele valor que vocês entregaram, que vocês venderam o terreno? O que ela responde? Que foi. Querido, preste atenção. Aqui não está uma questão financeira não, viu? Talvez você fale assim: ai, ó, os apóstolos estavam preocupados com dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Eles não estavam tendo onde guardar dinheiro. O avivamento era tão grande, irmão. Toda hora chegava alguém entregando uma quantia de dinheiro exorbitante para eles. Ali foi o início da igreja. O avivamento era tão grande, vinha dinheiro de onde eles não esperavam. Não tinha nada a ver com isso. A questão estava no coração, na intenção daquele casal, que tinham permitido que Satanás entrasse no coração deles. E eles tinham mentido para o Espírito Santo. E o próprio Pedro fala: vocês não mentiram para homens, vocês mentiram para Deus. E ela responde: foi. Olha só o que acontece, verso 9. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Sabe que isso aqui quebra um mandamento. Sabe qual é o mandamento? Não tentarás o Senhor teu Deus. Qual é o mandamento que eles ferem? Esse: não tentarás o Senhor teu Deus. Você está colocando à prova. É mais ou menos assim, ó: eu vou descumprir um princípio, vamos ver o que vai acontecer. Meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. E pelo amor que você tem à sua vida. Ah, eu vou voltar para as drogas, vamos ver o que vai acontecer. Ah, irmão, não faz um negócio desse. Não faz um negócio desse. Ah, eu vou viver a vida que eu quiser. Eu sou dono do meu nariz. Eu vou viver a vida que eu quiser. Vamos ver o que vai acontecer. Não faz um negócio desse, irmão. Não deixa Satanás encher o seu coração. Não minta para o Espírito Santo. Deus está te dando a oportunidade de andar na luz. Deus está te dando a oportunidade de corrigir um erro. Ô bispo, mas a mulher só estava apoiando o marido. Querida, a mulher tem que apoiar o marido mesmo, desde que o marido esteja fazendo a vontade de Deus. Porque se o marido está em pecado, a mulher tem que ser a primeira a corrigir o marido. Primeira. Ué, na verdade ela não é apoiadora do marido não, ela é cúmplice. Porque o que ele está fazendo é um pecado. Ah não, estou guardando meu marido. Guardando seu marido no erro? Você está guardando de Deus e expondo para Satanás. Ah, eu estou guardando meu filho. Você está guardando seu filho de Deus e está expondo para o diabo. Ah, eu estou guardando
está guardando nada, você está escondendo da luz. Oportunidade de Safira aqui, dizer: Pedro, olha, sabe o que aconteceu? Eu menti, meu marido mentiu, não foi por esse valor, nós vendemos por tanto, e fomos enganados pela nossa alma, pelo diabo, fizemos errado, gastamos uma parte do dinheiro, entregamos só uma parte, nós não deveríamos ter feito isso. Certamente ela teria graça, misericórdia e salvação, certamente, porque aquele que se arrepende de todo o seu coração e confessa, recebe perdão. Agora, se tem oportunidade e continua no pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o mesmo texto que diz que o salário do pecado é a morte, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Do mesmo jeito que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus está em Cristo Jesus. Aqueles que andam na verdade, na vontade de Deus. A questão não é a quantia. Ela podia dizer: ei, Pedro, nós já até gastamos esse dinheiro, eu não sei nem onde que está. Nós pagamos umas dívidas, tinha uns agiotas atrás de nós, tinha uma CEMIG cortando energia, cartão de crédito já tinha vencido, estava pagando juros, pegamos um valor, arrematamos umas contas que estavam para trás aí, mas não devíamos ter feito isso. Não, ela confirma o erro do marido. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Diga, fala para a pessoa que está do seu lado, fala: quando você acha que está guardando alguém que está em pecado, fala: na verdade, você está tentando esconder de Deus e está expondo essa pessoa ao diabo. Está expondo ela ao diabo. Não estou guardando ela. Você não está guardando nada, meu irmão. Você está achando que você está guardando. Você está expondo ela para Satanás. Está expondo. Nada de guardar. Você está tentando esconder de Deus. E de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Olha o que acontece. Então Pedro diz: espera aí, acho que é o último. No mesmo instante. Não, é ali mesmo. Não, é aqui mesmo. Então Pedro diz: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Olha o que ele fala: os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. Que isso? Que absurdo mesmo. Que absurdo. Querido, às vezes isso não acontece na prática. Você fala assim: bispo, isso não acontece nos tempos de hoje. E talvez porque não acontece, as pessoas continuam no erro, no pecado, e cometendo as mesmas coisas, e repetindo. A vida dele é um loop de erros. Isso aqui é um episódio. Sabe o que é interessante? Que quando você olha para as Escrituras, há coisas que talvez aparentemente são até mais graves e que não tiveram tamanho juízo de Deus. Homens fizeram coisas muito mais horrorosas do que essa e não houveram, o juízo de Deus não foi tamanho, como aconteceu aqui na Ananias e Safira. Mas nesse momento da história, onde o Espírito Santo estava descendo sobre a igreja, onde o poder de Deus está operando, irmão, quanto mais avivamento, quanto mais fogo de Deus, é maior o juízo também. A gente vive usando o exemplo das pessoas que vão para o monte buscar poder, né? Não esqueça, o fogo de Deus que aviva é o fogo de Deus que consome também. Todo dia Deus nos dá uma oportunidade de andar na verdade, irmão. E a nossa natureza não quer Deus. A nossa natureza não quer andar na verdade. A nossa natureza quer isso aqui, ó. Essa inclinação da nossa natureza. Só que quando nós fazemos isso com o Espírito Santo, nós podemos colher consequências que nós não imaginamos. Nós podemos viver coisas muito ruins nas nossas vidas, que nós não imaginamos, porque nós não estamos enganando a pessoas, nós estamos enganando o Espírito Santo. Esse texto, irmão, é para mostrar para mim e para você, que Deus quer que eu e você andemos num caminho de retidão, um caminho de luz. Que não importa
quanto isso te custe. Principalmente quando se trata do Espírito Santo. Seja íntegro na presença de Deus. Os votos que você fez a Deus, cumpra-os. Faça aquilo que você um dia disse. Um dia você entregou a vida para Jesus. Um dia você disse para Deus que não andaria mais no mundo, que o mundo não tinha mais nada para você. Um dia você disse que você tinha um chamado e que você estava pronto para executar esse chamado na casa de Deus. E você disse isso para Deus. Ei, meu irmão, você não falou isso para pastor, não. Você não falou isso para diácono, para missionário, para bispo. Você falou isso, foi para Deus. Você disse que você entregaria seus talentos para servir a Deus aqui no altar. Você disse que daria seus dias para pregar o Evangelho. Você disse que em qualquer situação pregaria o Evangelho. Você disse que você ganharia a sua família para Jesus. Você disse que você ia atrás dos seus amigos e os ganharia para Jesus. Você disse que você sararia a sua terra. Você disse que você ia salvar a sua rua. Você disse que ia salvar a tua família. Você disse que ia salvar o teu bairro. E você depois disso não fez mais nada. Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Você disse que entregaria uma oferta e não entregou. Você disse que seria dizimista fiel e não é. Você disse que seria parceiro de Deus e não é. Você disse que abriria uma célula e não abriu. Irmão, o que está acontecendo? Entenda, meu irmão, quando você está na presença de Deus, você não está numa atmosfera natural, você está numa atmosfera espiritual. Nessa atmosfera espiritual tem autoridade, tem poder, tem cura, tem milagre, tem coisas sobrenaturais, mas tem igualmente responsabilidade. Eu sei que é dura a palavra, mas é isso que hoje eu vim pregar para você. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga: na atmosfera da presença de Deus, fala, tem poder, tem cura, tem milagre, tem manifestação do poder de Deus, tem coisas extraordinárias, mas tem juízo de Deus. 3.000 se converte, o coxo é curado, o cego vê, o morto é ressuscitado. Tudo isso é fruto daquela atmosfera da visitação do Espírito Santo. Mas essa mesma atmosfera leva os apóstolos e aquelas pessoas a um nível de exigência da verdade, da retidão, muito maior do que num tempo comum. Muito maior. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu tenho orado por um avivamento na nossa igreja. Eu não sei se você deseja isso. Eu oro. Até porque não depende de pessoas, depende de Deus. E é por isso que nós vamos ter uma vigília sexta-feira aqui, 8 da noite. E sabe o que é essa vigília? Para buscar o avivamento de Deus. Eu estou buscando esse avivamento. Agora, eu estou me preparando para esse avivamento, porque eu sei que quando o fogo de Deus vem, eu estou orando por avivamento e estou vendo alguns movimentos que eu falo, ai, mas engraçado. Mas é porque quando o fogo de Deus começa a se aproximar, Ele purifica e fortalece o que é verdadeiro, o que é ouro. E o que Ele faz com o que é madeira e palha? Ele, fala, irmão, Ele consome. Ele consome. De vez em quando Deus dá um chacoalhão na igreja, irmão. Mas Deus não faz isso só na igreja. Deus faz isso numa célula. Deus faz isso numa equipe. Deus faz isso numa igreja. Deus faz isso numa cidade. Deus faz isso num estado. Deus faz isso numa nação. De vez em quando Deus faz isso. Quem já chegou perto debaixo de um pé de uma fruta qualquer e deu uma balançada? Não é? Vai cair um bocado, não vai? E vai ficar outros. De vez em quando Deus faz isso. Deus faz isso com você como indivíduo. De vez em quando Deus pega você e faz isso, ó. De vez em quando Deus pega a sua casa, a sua família e faz isso, ó. Aí de vez em quando Deus faz com a célula. De vez em quando Deus faz com a equipe. De vez em quando Deus faz com a igreja. Às vezes faz com a cidade inteira, uma nação. Deus faz. É o diabo, não, é Deus.
É Deus que está passando com o fogo dele. E o que for ouro vai sair mais forte. E o que for palha vai ser consumido. Porque o fogo é o mesmo. Quem lembra daquela música do Fernandinho? Fogo consumido. Quem lembra? Lembra? Venha arder em nós, acender a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se renderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Olha você aí, ó. Mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está separando os seus profetas. Oh, dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Quem crê, diga amém. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Fica de pé aí, meu irmão, vamos aplaudir o nosso Deus.